Bora começar? Falando sobre câncer de pele. A gente tem que pensar e principalmente prevenir, né? O câncer de pele é o tipo mais comum aqui no Brasil, representando 31,3% dos diagnósticos. E com a chegada do verão, quando muita gente está aproveitando as férias, curtindo o mar, o sol, é essencial lembrar da proteção, passar o protetor solar da forma correta e tudo mais. E dezembro é o mês dessa campanha Dezembro Laranja, que é uma iniciativa que busca conscientizar sobre os riscos dessa doença, né? Então a gente hoje discute a importância da prevenção, do diagnóstico precoce, além de compartilhar dicas para você cuidar da sua pele da melhor forma possível. E para enriquecer nossa conversa, eu recebo hoje a oncologista, doutora Ayla Boxmuth. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada por estar aqui conosco. Uma alegria te receber. Obrigada. E tão importante, né, a gente falar de câncer de pele. Sim. Tem gente que fala assim, eu não tenho risco porque eu já sou bem moreninha. Vamos lembrar do Bob Marley? É verdade. Bob Marley teve câncer de pele, melanoma, do tipo melanoma. O câncer de pele dele, que eu me lembro pelo menos no filme, começou na unha? Isso é considerado câncer de pele? Sim, é um tipo de câncer de melanoma que dá nas extremidades, dedos principalmente, que a gente chama de melanoma acral. Ele é um tipo de melanoma mais agressivo que tem. Nossa, a gente tem que ficar de olho mesmo. E às vezes a gente observa uma manchinha até no pé, na unha e acha que tá tudo bem, né? Que é assim mesmo. Uma outra área que precisa ficar atenta é couro cabeludo. Tem uma paciente que tem um melanoma em couro cabeludo. Quem encontrou? Cabeleireiro. Olha, Não é- atenção, minhas amigas cabeleireiras. Eu sei que temos muitas cabeleireiras assistindo. A gente precisa entender até para dar aquele toquezinho na cliente, né? E qual Sim. que é a característica desse câncer, por exemplo, de couro cabeludo? O melanoma, eu vou falar, é o seguinte, só para dar uma introduzida, o câncer de pele, ele tem vários tipos. O melanoma, ele é o mais raro, só que ele é o mais agressivo. Os 31% que você mencionou, ele é mais o câncer de pele que acomete pacientes como muita exposição solar, não que o melanoma não seja, mas os outros tumores de pele, tipo escamoso ou basocelular, eles dão mais em pacientes que ficaram tempos expostos ao sol. O melanoma, ele é diferente, é aquela pinta mais estranha, então a gente usa o ABCDE para avaliar isso. Se é uma pinta que tem uma assimetria, se tem bordas irregulares, o C é de coloração, então é uma cor amarronzada ou mais escurecida, enegrecida, azulada. Ficar atento a isso. O diâmetro, 6 milímetros, então pintas que são maiores precisam ter uma atenção a mais. E a evolução, se ela muda com o tempo. Então essas características, elas precisam ser muito bem avaliadas. Perfeito. De toda forma, a gente tem que pensar, né, que 6 milímetros não é nada grandão, assim. Sim. É bem pequenininho, é Sim. quase que a metade de 1 centímetro. Sim. Então, é muita atenção mesmo, né? A gente tem que conhecer bem o nosso corpo, se olhar. Pedir para alguém olhar as costas. Olha, a gente tem uma imagem. Isso é um câncer de couro cabeludo, doutora? Esse é um melanoma, então aqui a gente pode ver uma lesão arredondada, ela tem mais de 6 milímetros, ela é elevada, ela tem uma cor mais enegrecida. Então esse é um melanoma de couro cabeludo que, para as nossas cabeleireiras ficarem atentas, um sintoma que essa paciente tinha era muita coceira. Foi a coceira que levou aí a começar a investigar e então viram essa lesão. Ela é elevada, tá? Ela é elevada. Isso. Eu já vi algumas pessoas com uma lesão parecida com essa, só que vermelha. Aí quando é vermelha, não tem nenhum risco? Não é que não tem nenhum risco. Tem essas lesões que elas são outras que são benignas, elas não são malignas, não são melanomas. Mas toda lesão de pele é importante ser avaliada por um dermatologista. O dermatologista, ele tem aparelho que faz a dermatoscopia, que é um aparelho que amplia a lesão. E aí ele consegue ver com muito mais detalhe
a característica da lesão. Então, importante. independente da cor, tem uma lesãozinha, dermatologista, precisa olhar. Principalmente essas características que eu falei. Aqui ao lado, eu tô vendo, não sei se você de casa consegue ver, vou pedir para colocar em tela cheia essa foto, se possível. Aí, olha, do lado você tá vendo, não tem, ela não é mais altinha, né? Mas ela é escurinha, uma manchinha bem pequenininha. Tem uma mais para preta e uma mais para marronzinha. Essa daí também é um melanoma. Qual delas? A preta As e a duas. marrom? As duas. As duas. A principal, a que a gente fala que é a primária, é a maior. Que ela não tem 1 centímetro, tá? Ela tem 9 milímetros. Parece que é grande, mas ela tem 9 milímetros. As outras pequenininhas também são metástases. Quando ela já disseminou. Então é interessante também a gente de vez em quando pedir para alguém olhar a cabeça da gente, né? Exato. Olhar, As costas. aproveita, já pede um cafuné, né? Fala, dá uma olhadinha aqui. Não é só quando é criança em idade escolar, em algumas regiões do Brasil, a mãe tem que olhar direitinho a cabeça para ver se não tem piolho, né? Mas a gente vai crescendo e precisa alguém olhar a gente. Sim. As costas, a gente tem outras fotos também para a gente observar. Mas nas costas, a aparência é a mesma, doutora? Pode ser que não, pode ser que seja uma lesão diferente. Então, às vezes, ela não é tão elevada. Eu já vi pacientes que não pareciam lesões tipo melanoma, bem clássica assim, mas na hora que vai lá a biopsia, vem como melanoma. Tem tipos também de melanomas que acabam diferenciando. Então, às vezes, tem melanoma que a gente fala amelanocítico, que não tem essa coloração. Ele Confunde. Não tem essa coloração e vai ter que coloração? Mais clara, porque ela não tem melanina, porque a melanina que é essa célula que dá a cor. Então, ele não tem. Isso também confunde. Por isso que é importante um dermatologista estar sempre atento. E prevenção, que é o quê? Não se expor demasiadamente ao sol. O que é demasiadamente para uma oncologista? Eu usei proposital, porque eu sou uma oncologista que eu falo para os meus pacientes, sem sol, não tome sol. E por vários motivos. Obviamente que como eu faço a área de pele, eu vejo bastante câncer de pele, por esse motivo, obviamente. Segundo, pacientes que estão em tratamento, sejam tratamentos quimioterápicos, sejam tratamentos de imunoterapia ou uma terapia-alvo, a pele fica muito sensível. Então, não se expor ao sol por conta disso também, para não lesar a pele, ela pode dar até queimadura, quem faz tratamento oncológico. E também para a gente não envelhecer precocemente. Também é bom. Então, eu brinco com os meus pacientes que eu tenho 3 motivos para falar para eles não tomarem sol. Claro que não dá para a gente ficar sem, às vezes tem férias, agora, verão, vai se expor, vai à piscina, vai à praia. Então, protetor solar, principalmente para as crianças, aquelas roupas anti-UVA e UVB, é muito importante. Boné, a gente não cuida também do nosso couro cabeludo. E os homens mais idosos, eles às vezes não têm o cabelo aqui, tem uma alopécia, eles também têm bastante incidência de câncer de pele no couro cabeludo. Pois é, porque aí o sol bate mais diretamente. Exato. Ainda, né? E lembrar que antes das 10, depois das 4 da tarde, que tem menos incidência do sol. Perfeito. Os horáriozinhos que a gente às vezes tem até dificuldade, né? Porque ainda não acordou, tá de férias, aí o sol depois das 4 já tá frio, você já quer dar aquela dormidinha. Desafios, desafios. Sol embaixo da barraca, tudo bem? Ou queima também. Queima tem da que lembrar. Mormaço queima também, tem que lembrar disso, porque os raios eles ultrapassam as nuvens. Então eles refletem na areia, na piscina, então precisa mesmo no mormaço. A gente já ouviu aqui, eu digo a gente porque temos telespectadores assíduos, né, que estão acompanhando o programa desde o começo. Alguns médicos já falaram da importância da vitamina D e que pelo menos 15 minutinhos ao dia, num horário do sol forte, aquele sol do meio-dia, isso pode dar câncer de pele? O câncer de pele, ele vai depender de vários fatores, não é só um fator, mas principalmente pele clara, pacientes, o melanoma, olho claro, pele clara, câncer de pele também.
exposição prolongada ao longo da vida. Por que dá mais em idosos o câncer de pele e o não melanoma? Porque eles passam mais tempo expostos ao sol, tempo de vida. E também a quantidade que você fica exposta. Antigamente não se usava tanto protetor, não se falava tanto sobre câncer de pele. Então a gente está colhendo hoje o que foi feito lá no passado. Agora, é importante se proteger. Vitamina D. Outra coisa que eu brinco com os meus pacientes. Vitamina D a gente consegue repor por boca. Então, gente, vamos lá, né? Uma gotinha de vitamina D, sua cápsula de vitamina D. Para repor por boca. Vamos fugir do sol. Eu acho. Agora, assim, a gente vai conhecer uma história inspiradora, uma história real de uma paciente que venceu essa batalha. Hoje ela tem 50 anos, me autorizou a falar a idade, é professora, sempre teve muito amor pela natureza, mas não se preocupava muito com a exposição ao sol. Em 2017, ela decidiu remover uma pinta que o seu marido havia notado. Em 2020, há 4 anos, ela começou a sentir dores nas axilas. E após os exames, ela recebeu o diagnóstico de melanoma. Isso foi em 2021. E aí ela começou a imunoterapia, enfrentando dificuldades como hepatite medicamentosos, efeitos colaterais, e com o apoio da família, da doutora Ayla, ela manteve uma atitude positiva durante o tratamento. Isso é importante, a gente vai falar também sobre o tratamento. E em junho de 2023, os exames mostraram que a doença tinha desaparecido. Graças a Deus. A equipe médica sugeriu uma cirurgia para garantir a remoção completa do melanoma e a experiência tornou-se um exemplo inspirador de força e de esperança. Então, através da história dela, a gente entende que é possível superar obstáculos como esses. Andréia Gaudio Kirri, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Uma alegria te receber, te deixar sentar do lado da sua doutora querida, a doutora Ayla. Eu imagino que o vínculo entre vocês tenha ficado muito forte, porque a importância de uma médica num momento delicado como esse, né? Aliás, médico fica com vínculo muito forte em vários momentos. Momentos de alegria, mas também momentos de dificuldade. Me conta, como é que foi, primeiro, a descoberta, receber o diagnóstico? Então, foi assim, teve uma série de erros, né, que aconteceram, porque eu comecei, como você falou, eu tinha um sintoma da dor, mas passava, né, e foi bem na época da pandemia, então eu não fui deixando assim, né, entre aquele períodozinho de março até outubro. Quando foi outubro que eu fiz os exames, na mamografia não acusou o melanoma, no relatório, no laudo. Mas depois no ultrassom apareceu, melanoma não, né? Um nódulo. E aí começou a investigação. Corri, falei, apareceram anjos na minha vida, né? Porque no dia seguinte que eu peguei o laudo, né, do ultrassom, eu já passei com o mastologista, que pediu a biópsia. A biópsia deu inconclusiva. E aí ele falava para mim assim, olha, a gente vai fazer a imuno, mas corre e procura um oncologista. E eu lembro dele ter ligado em casa e falado, você já foi no oncologista? Eu falei, não, tô esperando o resultado. Ele, não, vai agora. E aí, na época, eu fui lá no hospital, no IBCC, tinha fila zero, e comecei até com a doutora Cecília, um anjo também. E aí começou a investigação, tudo. Quando eu descobri que era melanoma, quando saiu, eu fui direto para a internet. Né? A gente vai na internet pesquisar o melanoma e quase que eu caio dura ali, porque na época, assim, não tinham coisas boas ali, né? Tava muito, a porcentagem de cura, né, doutora, era muito baixa, assim, para mim. E eu falava, não, eu não sou isso, cada caso é um caso e vai ser diferente. Que bom, você conseguiu manter o otimismo em primeiro lugar, né? Muita fé, muita oração. Na hora que baixava, assim, tinha momentos que eu sentia medo, mas aí eu rezava e vamos em frente, né? Eu sempre fui uma pessoa muito positiva, muito otimista. Falei, sempre fui com tudo, porque comigo eu não vou ser. E fui. E aí começou o tratamento, aí a doutora Cecília engravidou, se afastou e eu fui encaminhada para a doutora Ayla. E foi nessa transição que eu tive a hepatite.
E eu fiquei ruim, assim, não conseguia comer, fiquei bem debilitada. Até no trabalho, eu ia trabalhar e o pessoal falava, não, André, você não tá bem. Eu falava, não, tô bem, sim. Eu chegava, não conseguia ficar de pé. Mas passou, né, doutora? E aí eu tive outras inflamações, mas tudo foi indo. E o que você falou, né, o apoio da família, do meu marido ali do lado, meu marido sempre presente, sempre comigo, foi o que me ajudou muito também, porque a gente passou umas fases bem complicadas. Atenção, maridos. Maridos não abandonem suas Mas eu sei esposas. que alguns já abandonaram e talvez hoje eu esteja falando com você, minha amiga que está aí assistindo, um sentimento de completo abandono. Tem muitos maridos que abandonam, não foi só o seu. Mas você não está só, isso que a gente tem que entender. Busque uma rede de apoio de pessoas que estejam próximas, que estejam disponíveis, porque às vezes a gente também fica tão focado em olhar só o marido que abandonou, fica tão reclamona que a gente não consegue observar que tem outras pessoas preciosas à nossa volta. Então, pode ter certeza que tem alguém para estender as mãos, para te acompanhar, para ficar próxima de você. Abra espaço para alguém realmente maravilhosa, uma pessoa amorosa entrar na sua vida, né? Porque a rede de apoio é importante, né, doutora? Super importante. importante. Muito. Primeiro, no diagnóstico, não é mesmo? Precisa ter um apoio. E durante o tratamento. Durante o tratamento é fundamental. Por quê? Porque tem os efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais inflamatórios, eles são relacionados à imunoterapia. Então, hoje em dia, a gente tem tratamentos muito eficazes para o câncer de pele, do tipo melanoma, com cura, que antigamente a gente não tinha. Então, praticamente, todos os pacientes morriam. Hoje não, hoje a gente tem uma parcela que eu considero considerável que se cura. E fica sem tratamento e sem a evidência da doença. E a doença não volta. Então, a gente tem estudo de 10 anos já hoje. Então, isso dá uma esperança. E como a Andréa falou, você era um caso diferente. Cada caso é um caso. A gente não sabe, nós médicos, quando a gente começa a tratar um paciente, a gente não sabe muito bem para que lado que ele vai. Se é uma doença mais agressiva que não vai responder ao tratamento ou se é uma doença que vai ser mais responsiva. Então, é na evolução, no acompanhamento que a gente vai vendo e tem que manejar bem os efeitos colaterais também, porque eles aparecem. A Andréia falou que o médico disse, você já foi ao oncologista? Não, estou esperando o resultado. Não, vai logo. Tempo é um fator importante em um prognóstico bom como o da Andréia? Muito. Tempo é vida, a gente fala. Hoje em dia, a gente sabe que quanto antes você fizer o diagnóstico de câncer e iniciar um tratamento, você tem maior chance de cura. Então, é importante sim. Eu acho que quando eu comecei a minha formação de oncologista, a gente não tinha a real dimensão do tempo. Hoje em dia está muito claro isso. Então, hoje em dia é fazer logo o diagnóstico. Então, já acha que tem uma pinta diferente, está esquisita, ela mudou, já procura um dermatologista. Não é isso? E essa história da pinta, né, que eu vi vocês estavam falando, o meu caso, ele foi mais estranho ainda, né, doutora? Porque, assim, eu tirei uma pinta em 2017, tem até cicatriz aqui, mas não acusou nada nessa pinta. E o dermatologista que eu passo, ele fala assim, você não tem mais nenhuma pinta que pareça com melanoma. E essa a gente não conseguiu reavaliar, porque deu um problema lá no convênio, não consegui fazer a análise, né? Fizemos a primeira, mas não deu para reavaliar, né? Esqueci. Fazer a revisão. Revisão da lâmina. E então a gente, né, sugere que ele tenha sido dessa pinta, que tenha ido para axila, que tenha dado a metástase, mas assim. Agora, o trabalho do dermatologista, o trabalho do oncologista, gente, é de detetive, porque eu sou cheia de pintas. Eu sou toda pintadinha, né? Tô vendo a Andréia também, toda pintadinha. A gente tem pintas, né? E aí, uma pinta é muito parecida com a outra, não é, doutora? Sim, por isso que é importante a dermatoscopia, que é o exame que o dermatologista faz. Veja, nem todo dermatologista faz. Então, é importante ir num dermatologista
que tenha noção, conhecimento disso. Onde eu posso encontrar um dermatologista se a suspeita é alta ou se você fez uma biópsia, você precisa ser reavaliado? Hoje, os centros oncológicos já têm dermatologista. Então, é um dermatologista que já está mais habituado a ver doença, a ver câncer de pele. Então, atenção para procurar o dermatologista, às vezes em centros oncológicos mesmo. Perfeito. Eu conheço algumas pessoas que falam assim de uma forma bem leve. Ah, fui ao dermatologista tirar um cancerzinho de pele. Ah, eu fui remover um cancerzinho de pele. O que é esse cancerzinho de pele? Então. Existe isso? Existe câncerzinho de pele, porque como eu falei, o câncer de pele não melanoma, ele é o mais frequente. E aí não é por pinta, não é pinta, é lesãozinha, uma úlcerazinha, uma lesãozinha que não cicatriza. Sabe aquela lesão, uma casquinha que sangra um pouquinho, aí depois tenta cicatrizar, mas tá lá, uma feridinha, aquela lesão, uma feridinha. Essas feridinhas que não cicatrizam na sua maioria, elas podem ser um câncer de pele não melanoma, não tem a ver com pinta. Tem a ver com lesão de pele pelo sol. Então, essas lesõezinhas são importantes serem biopsiadas, porque se for um câncer de pele, já na retirada você amplia e aí você já trata, já curou. Só que tem que ser feito logo. O que acontece é que às vezes elas vão crescendo e aí ficam lesões grandes que expõem, acaba a pele, né, fica exposta embaixo da pele, os tecidos debaixo da pele. Então, aí são mais difíceis, aí precisa de um cirurgião de tumores cutâneos, porque são cirurgias grandes. Mas, na maioria das vezes, são essas feridinhas que são biopsiadas, que são retiradas, ressecadas, que é o câncer de pele, que é só o câncer de pele. Mas é não melanoma. Mas não é só, né? Não vamos falar que é só um câncer de pele, mas tem Se que tomar cuidado. uma dessas, um carcinoma, no caso, não for retirado, ele pode evoluir e aí ficar perigoso? Ele evolui tanto localmente, porque ele cresce, e geralmente é em face, e quanto mais ele crescer, mais difícil vai ser para fazer a cirurgia e para manter uma estética. Então tem mais isso, aparece em orelha, aparece em nariz, aparece nessa região aqui, enfim, são essas áreas de face. E então eles precisam ter essa atenção, eles são retirados e tem que seguir com um oncologista. Porque às vezes esses tumores, mesmo retirados, eles precisam de radioterapia, principalmente de face. Então é importante passar com um oncologista, mesmo que seja, entre aspas, um cancerzinho, um carcinoma, que pode ser o carcinoma escamoso ou o basocelular, que são cânceres de pele não melanoma. O oncologista também faz esse rastreio da pele? Não. Não. A nossa avaliação da pele é mais grosseira. Mas o dermatologista, no entanto, né, André, a gente sempre fala assim, tá acompanhando com o dermatologista? Tá fazendo a sua dermatoscopia? Porque é importante o olhar do dermatologista. O oncologista, ele vai fazer de uma forma mais geral e mais grosseira, não tão refinada. Tá joia. Vamos falar um pouquinho de protetor solar, agora pensando na prevenção, que eu acho que é o que a gente tem, né? A gente tem nas nossas mãos a prevenção. Nas mãos dos médicos um tratamento que hoje a gente já pode falar que é muito melhor do que já foi um dia, porque a ciência evoluiu, porque a gente tem prognóstico bom, chances de cura mais frequente. Então, vamos pensar em prevenção. O protetor solar, você já falou da gente passar em todos os lugares do corpo, inclusive no couro cabeludo, né? Orelha Orelha sim. também. Não, protetor solar, pele, na pele, todo, né? tá. No rosto, na pele. Precisamos passar um protetor solar com fator de proteção muito alto. A gente fica realmente confuso, por mais que a gente fale aqui, chega na hora na farmácia, tem de todos os fatores, de todos os tipos, do barato até o caríssimo, o que é realmente necessário. Olha, quem melhor fala sobre protetor solar é o dermatologista, mas o que eu oriento? Bloqueador. Principalmente para quem já teve câncer de pele. Para quem já teve câncer de pele, não tem que tomar sol.
né? Não tem. Existe alguma outra proteção, além do protetor solar? Alguma outra forma da gente prevenir o câncer de pele? Protetor solar, roupa, principalmente nas crianças, anti-UVA e UVB, usar chapéu, usar boné, não ficar exposta nos períodos mais intensos. São essas, e ficar atento a pintas que aparecem, a lesões que não cicatrizam. Se você fizer toda essa precaução, essa prevenção, e se você fizer um diagnóstico precoce, ficar atenta à sua pele, caso tenha alguma lesão, procure um dermatologista, já faz a cirurgia, tira a pintinha, tira a lesão, pronto. É o melhor dos mundos. É o melhor, Fazendo Sim. isso, dá certo. Andréia, seu tratamento durou quanto tempo? Olha, começou em 2021, em janeiro, e foi até maio do ano passado, de 2023. Vou perguntar igual amiga, assim. É muito ruim, doeu muito. Como é que é? Me conta. Não, doer não. Assim, eu tive aquela fase que inflamou muito, né? Que ficou da hepatite, que eu me sentia muito mal. E o que me mexia bastante era... Porque até então eu ia tomar esse medicamento para o resto da vida. Você fez o quê? Quimioterapia? Imunoterapia. Radioterapia? Imunoterapia. Qual é a diferença, doutora, da quimio para rádio para imunoterapia? A quimioterapia, ela age no corpo todo, em todos os órgãos, mas ela é uma medicação que mata a célula, boas ou tumorais. Ela mata a célula. Por isso que as pessoas Morte. perdem cabelo, ficam fraquinhas. Sim. Mata as células de uma forma geral. Mas tem vários tipos de quimioterapias. Então, tem quimioterapia que não cai cabelo, tá? Depende da quimio. Mas ela mata as células gerais. Geralmente dá anemia, queda de defesa, porque ela age sistemicamente também. Tem algumas mais agressivas que outras. Radioterapia é uma irradiação. É como se fosse um raio-x, a irradiação, que você faz num local. Ela não age sistemicamente, ela age naquele local que foi os raios incidentes, tá? Não é medicamento. Não é medicamento. Não, você vai Uma num radiação, aparelho, é um uma aparelho. irradiação. Isso. Já a quimioterapia é medicamento na veia. Medicamento na veia, tem medicamento de quimioterapia via oral também. Tá. Imunoterapia. A imunoterapia, ela revolucionou o tratamento do câncer. Não de todos, mas de uma grande maioria, principalmente o melanoma. O que a imunoterapia faz? Ela é um anticorpo que você recebe na veia e ela ativa o seu sistema imunológico. Então, ela vai deixar o seu sistema imunológico mais ativo. E como efeito colateral, inflamações que podem acontecer em qualquer órgão. Pode ter hepatite, pode ter uma pancreatite, pode desenvolver um diabetes. Eu já tive paciente que teve meningite. Então, é uma inflamação do organismo causada por essa exacerbação do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico mais ativo, ele que vai lá, seu próprio organismo, e mata a célula tumoral. Então, o mecanismo é excelente. Perfeito, o mecanismo é excelente, porém, eu acho que o cuidado tem que ser Com certeza. muito grande, né? Porque o paciente vai ficar ali suscetível a ter outras doenças que precisam ser controladas. Doença autoimune. Doença autoimune. E essas doenças autoimunes, elas vão ter começo, meio e fim? Porque normalmente doença autoimune a pessoa tem, né? Não necessariamente. Por exemplo, um quadro de hepatite da Andréia teve começo, meio e fim. Mas, por exemplo, se ela desenvolve um lúpus? Não tem. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que está com diabetes. Não tem o que fazer, vai ser para sempre. Vai ser insulino dependente, porque faliu, inflamou o pâncreas, que ele deixou de produzir insulina. Mas, de toda forma, a imunoterapia é melhor? Tem um resultado melhor do que a químio, do que a rádio? A imunoterapia tem uma taxa de cura maior, de taxa de resposta completa, resposta completa. Não tem. E aí a gente vai vendo a ciência evoluindo, cada vez mais novidades. E se Deus quiser, daqui a 10 anos, vou conversar com a doutora Aile e ela vai falar, lembra da imunoterapia? Agora a gente tem algo melhor. Com certeza. Que é assim. Com certeza, é rápido, Por isso é que eu sempre falo pra vocês, eu vou reforçar, tá? Vou reforçar, a gente tá no final do ano, muita gente entra de férias, recesso, tem tempo de rede social. Meus amores, de todo o meu coração, na frente da doutora Ayla, não confunda quem se comunica bem com quem é bom médico. Um bom médico estuda, um bom médico se atualiza,
Um bom médico nem necessariamente precisa ser um bom comunicador. Existem ótimos médicos que nem rede social tem, tá bom? Então fica atento nisso. Isso é muito importante. Hoje em dia a gente está comprando muito gato por lebre. Não é verdade? Eu posso falar isso para você sem medo de estar sendo abusiva com a classe médica, mas infelizmente é a realidade. E não só nos médicos, todos os profissionais, né? Tem gente que se vende muito bem, mas não é o que parece ser. Eu volto aqui já já, porque a gente vai ter aquele momento de perguntas e respostas. Manda pergunta, Vida Melhor Oficial lá nas nossas redes sociais. Nós temos rede social, a gente é comunicação, pura comunicação. O que a gente quer é isso, essa troca, comunicar nosso coração com o seu coração, tá bom? Então vai lá, Vida Melhor Oficial. Perguntas e respostas. Eu tô aqui com a querida Andréia, paciente da doutora Ayla, que é oncologista. A gente está falando sobre câncer de pele, porque estamos nessa época do ano fazendo a prevenção, o alerta, né? E aí é bem importante que você aprenda tudo para poder se cuidar da melhor forma possível. Já tem uma primeira pergunta que é da nossa produção, que diz assim: quem já teve adenocarcinoma deve ter uma atenção maior com o sol, doutora? Adenocarcinoma é um tipo de célula tumoral. Não é o mais comum da pele. Geralmente da pele é carcinoma. Então eu preciso saber o que é esse adenocarcinoma, da onde ele vem. Ok, daqui a pouco a gente descobre e aí eu faço essa pergunta. Na tela, perguntas e respostas. Pedro Santana diz: sou motorista de aplicativo e fico muito no trânsito. Meu braço esquerdo já está queimado e um pouco dolorido. Posso pegar câncer de um lado só? Pode sim, é o lado que ficar exposto ao sol. Então se esse lado, por conta de dirigir, fica exposto, esse lado precisa ter um cuidado a mais. Então precisa passar protetor, de Mais repente a vezes. blusa térmica, né, Isso. para proteger seu braço. Isso. Quando falavam para você sobre essas proteções, prevenção, você levava super a sério ou não? Não. É porque eu vou ser bem sincera, eu falo aqui, todo ano eu mesma me puxo a orelha e falo: Cláudia, presta atenção. Não levava, não. Eu lembro, eu pequenininha na praia, que nem a doutora falou, antigamente não tinha essa questão, Não existia, né? na minha época não tinha protetor solar, ao contrário, eu me lembro das minhas tias adultas, eu criancinha, elas batendo no liquidificador, óleo Johnson com urucum, com cenoura, fazia um negócio lá e passava, né? Pra torrar a pele. Pra torrar, passava aquele Raito del Raito Sol, del que Sol. vinha lá do Paraguai. No máximo que a gente tinha era um noscote que passava aqui no nariz, que eu acho que nem existe mais esse negócio. Pasta d'água, que também não faz uma proteção, é só uma barreira física, né? E pronto. Mas hoje a gente tem. E a gente tem e precisa usar, tá? A Denise diz: queria saber se verruga bem grande também tem perigo. Cresceu bem e continua crescendo nas costas. Família toda tem pintas e verrugas. Família de portugueses. Verrugas, precisa ver por que essa verruga está crescendo. Tomar cuidado com verrugas, no sentido de, será que são verrugas mesmo? Então precisa ver se é mesmo, ir ao médico, ver se são verrugas. Lembrar que muitas verrugas estão relacionadas a vírus do HPV. Então é importante fazer uma retirada de uma para analisar. Fazer a biópsia, né? E olha, gente, é bom lembrar também da vacinação, né? A gente tem a vacina disponível para as crianças, adolescentes, pré-adolescentes no SUS, mas adultos também devem tomar. Fala um pouquinho da importância da vacina do HPV, doutora. O HPV que eu me referi nas lesões verrucosas, ele não é o que dá câncer, mas lembrar que a HPV tem umas cepas que podem sim levar ao câncer. Então, é importante fazer a vacinação, sim, na rede pública, para as crianças, que já está no calendário obrigatório, mas lembrar que adulto também pode fazer. Pode. A Vanessa Oliveira pergunta: doutora, devemos passar o protetor solar nas crianças a partir de qual idade? Sempre precisa ver, na verdade, se eu não me engano, os protetores solares, eles estão disponíveis a partir de 6 meses. Precisa checar na embalagem e ver se está permitido acima de 6 meses.
Abaixo, eu acho que é melhor nem colocar a criança no sol. É, É. né, evitar mesmo. E a blusinha térmica, eu acho que é excelente. Agora já até tem, viu, eu sei disso porque eu tenho um neto recém-nascido, tenho um maiorzinho já de 2 anos e meio, mas tenho um recém-nascido. E eu estava, antes de entrar no ar, na pediatra, na primeira consulta com a minha filha, e elas estavam falando de protetor solar, e que ela mora em Florianópolis, né, ela tem mais sol e tal. E aí eu sei que já tem sem várias coisas que bebezinho até recém-nascido pode usar. Não sei falar para vocês qual, mas já existe. Carolina Limeira, oi, boa tarde. Peguei muito sol, descasquei e agora saíram algumas manchas brancas pelos braços e pernas. Queria saber o que pode ser e qual o nome dado para esse caso e quanto tempo demora para sair. Precisa de uma avaliação clínica, um exame físico para saber exatamente o que é. Dermatologista. Tem que procurar no dermatologista. Sim. A gente já falou aqui sobre sardas brancas, mas pode ser tanta outra coisa, né? Que é bom Sim. dar uma olhadinha. Anônimo, existem sintomas de dor no corpo para identificar o câncer de pele ou apenas se descobre com sintomas físicos? Dores no corpo relacionado a câncer. Quando que provavelmente essas dores aparecem? Quando o tumor não está mais localizado numa região e sim já se espalhou. Então, câncer de pele não melanoma, que é o câncer que você brincou que as pessoas falam, é só um câncer, ele pode dar metástase. Então, lembrar que ele dá metástase sim. Não é o mais habitual, mas ele dá, é a evolução. Então, vai dar sintomas de dores nos ossos se os ossos estiverem acometidos. Ok. Eu sentia dor, acho que por conta do linfonodo, né, doutora? Que Mas era como ele- local, né? Era local, porque o linfonodo aumentou de tamanho, acho que por conta dessa estimulação aí dos nervos. É uma dor como né? se fosse inflamado. Como se fosse uma ardência. Uma ardência. Era uma dor ardida, bem ardida que eu tinha. Então, mas era por conta do Cada linfonodo. pessoa sente a dor de um tipo ou para todo mundo é uma dor ardida? Não, aqui depende da região que a doença está. Vai depender. Ok. O Miguel diz, meu pai teve câncer de pele e acabou falecendo por causa disso. Eu corro o risco de ter essa doença também? Se for melanoma, história familiar, tem risco sim. Então, procurar um dermatologista, avaliar se tiver pintas suspeitas, retirá-las. Então, é um fator de risco. Se for outro câncer não melanoma de pele, depende. A sua pele é clara, se tem olhos claros, isso interfere também. Existe câncer no olho? Não na pálpebra, no olho não, né? Tem, mas é geralmente em criança, que é o retinoblastoma. Ah, tá, mas aí não, Infantil. o câncer por conta da incidência dos raios Não, solares, não. não, né? João Pedro Ferrante, após a retirada do câncer de pele no estágio bem inicial, ainda é necessário algum tratamento ou somente ficar em observação? Depende. Então, depende qual foi a região que esse câncer de pele apareceu. Se for em face, face é mais de alto risco. Depende do tipo de células que estavam lá, a profundidade. Então, tudo isso é visto na patologia quando se faz a biópsia. E às vezes, sim, às vezes a gente precisa fazer radioterapia associada. Quem teve que retirar um carcinoma, já por conta disso, pode ser declarado como uma pessoa mais propensa a ter um melanoma? Um carcinoma, não. Depende também. Se tiver pele clara, olhos claros, se ele tiver fatores de risco para melanoma, tem que ficar atento. Tá, aquela pessoa que eu tô falando assim, já tirou um carcinoma, já tirou 2 carcinomas, é uma pessoa que ninguém deveria tomar sol, segundo a doutora Ayla, mas essa pessoa, então, deveria menos ainda, é isso que eu... Sim, deveria menos. Eu falo para paciente, você não pode tomar sol. Ah, tá. Então, quem eu já teve falo. um carcinoma não pode mesmo. Eu falo para não tomar sol. Bom, ninguém, porque, né? Porque já teve uma vez, então a pele já está danificada pela exposição solar. O câncer nada mais é do que mutações somadas da célula, da nossa célula. Então, é uma célula já exposta. Eu tô adorando esse papo, porque eu tô assim, a fase mais branca que eu já estive em toda a minha vida.
porque eu não tô tomando sol, né? Porque tava lá com a Carol, esperando o Dom nascer, essa coisa toda. Agora, então, não vou tomar sol, porque eu vou ficar lá full time também. Mas que bom. Quem sabe, de repente, eu tomo vergonha nessa cara de pau e paro de tomar sol de uma vez por É todas. que a cor fica bonita, A né? gente se sente tão bem, né? A gente se sente bonita com solzinho, não é? A minha dificuldade é as coisas que eu gosto de fazer, que é tudo tem a ver com natureza. Caminhada, bicicleta. Mas nada que uma boa blusa, né? Nada, uma coisa compridinha, a gente resolva, pronto. Isso resolve, né? É só a gente se proteger. O João Pedro já respondi a pergunta dele, tem outra. Yuri Lima, é verdade que as peles claras são mais suscetíveis ao câncer? Sim, é verdade. É verdade, é um fator de risco. Pele clara, olho claro, cabelo ruivo, mais chances de ter câncer, sim. Pessoas bem morenas têm uma chance pequena. Menor. Mas lembrar que melanoma aparece em afrodescendentes. Tem que passar protetor solar mesmo que não fique Sim, ardendo. e também melanoma aparece em áreas que não são expostas ao sol. E outra coisa, tem melanoma no olho, sim. Não é que o sol em si, isso a gente não sabe se é o sol que causa, mas a gente tem melanoma ocular, sim. Jéssica pergunta, a cirurgia para a remoção do câncer de pele é geralmente recomendada? Qual seria um outro tratamento para a doença? A cirurgia é o tratamento curativo. Só que aquilo que eu falei, depende da região, depende o que vai acontecer em relação à estética. Se é uma lesão que é possível ser retirada, às vezes pela extensão, vai comprometer muito a funcionalidade de alguma parte do corpo. E aí a gente lança a mão de outros tratamentos, como a radioterapia e como a imunoterapia. A gente usa imunoterapia também. Andréia, o que você aprendeu com essa história toda? Eu acredito que a gente, quando vive um desafio como esse, e uma doença séria, a gente aprende muito, né? A gente se transforma. Qual foi o maior aprendizado? Não ter controle de nada. A gente quer ter controle de tudo e a gente não tem controle. Então, assim, uma coisa que meu pai fala muito, né? Vivo hoje. Se preocupa quando chegar o problema. Não que você não vá se preocupar com as coisas, que você não vai ter uma previsão. Mas vivo hoje, né? E essa questão do controle, porque a gente fica totalmente na mão de Deus ali. É isso mesmo. O que vai acontecer? Eu acho Só muito Deus sabe. interessante no final do ano. Já falei até sobre isso aqui, que as pessoas perguntam muito assim, quais são os planos para o próximo ano? Bom, qualquer pessoa de televisão, quando vai dar uma entrevista para alguém, a primeira coisa que as pessoas perguntam é quais são os planos e quais são os sonhos. Eu sou uma pessoa que aprendi também, num momento de desafio em relação à saúde, que a gente vive um dia de cada vez, né? Então, o meu plano é fazer o meu melhor a cada dia. A cada dia. Pronto. E vamos viver um dia de cada vez. E o melhor vem pra gente. A Paula pergunta, depilação a laser pode ser um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pele? Não, depilação a laser não. Vamos fazer depilação a laser que tá tudo bem. Uma pena é que é caro, dói e volta o pelo. Desculpa te falar, mas eu já sou verdadeira aqui. Esse que é o pior de tudo, que depois o pelo volta. Isabela Tinelli, bronzeamento artificial pode causar câncer de pele? Sim, sim. Inclusive as máquinas, aquelas camas foram retiradas. Não pode. Não pode fazer. Aqui Não pode, mas você sabe que aqui no Brasil, volta e ainda? meia ainda tem, porque o brasileiro tem a tal do jeitinho e tem gente que fica achando que se tem é porque pode fazer, mas aqui a oncologista falando. Não pode. Obrigada pela pergunta, Isabela. Próxima pergunta, vamos lá. Fabiana, sol da manhã e do fim da tarde também é prejudicial? Se você tomar sol todos os dias por muitos anos na sua vida, pode ser que sim. Mesmo que seja no finalzinho ou no início. Então, depende muito da exposição solar, a quantidade, e não tem um valor. Se alguém me perguntar, mas quanto de sol que eu posso tomar? Eu não faço ideia, porque vai depender de cada organismo, de cada célula que vai suportar aquela danificação que o sol causa. Então, eu não sei como não tem um valor. A gente tem que se Não tem um valor, não sei. Olha, a doutora Ayla Boxmuthi, ela tá no Ayla Muthi com 2 T's, oncologia. Ayla Muthi é com H, Ayla Muthi,
Oncologia. Se quiser marcar uma consulta, 11 50 52 59 95, tá? E a Andréia, que é professora, tá no Andréia Gaudio Shiri, né? Você tá vendo aí no vídeo também, você pode seguir, trocar um pouco de ideia com ela. Tenho certeza que vai agregar aí na sua história, na sua caminhada, se você está vivendo esse desafio. Meus amores, muito obrigada. Foi muito bom recebê-las. Eu que agradeço. Um lindo Muito final de obrigada, ano. Que Deus te abençoe. Agora uma vida nova e linda pela frente, cheia de saúde, tá bom, doutora Ayla? Obrigada. Até a próxima. Volte sempre. Vamos Com falar de certeza. outros assuntos relacionados à oncologia que são importantes. Com certeza. Obrigada.